Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Manhã abençoada, manhã de quarta-feira, a qual o Senhor preparou para estarmos juntos novamente. Quero aqui deixar uma palavra para você, tá bom? Palavra da parte do Senhor, não passa o vídeo. Você que for ver, não passe o vídeo para não flopar, tá bom? No meu canal. Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero meditar um pouco, na palavra de Deus. E quero que você preste bem atenção no que o Senhor ele quer falar contigo. Eu sei que Deus vai falar com você. Aleluia. Deus vai falar ao teu coração. A palavra do Senhor nesta manhã se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 5. Ezequiel, capítulo 5, o verso 1 vai dizer: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada com uma navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte, ferirá-a com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalhará aos ventos, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los nas bordas da sua veste. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pô-lo-á no meio das nações, e terras que estão ao redor dela. E ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Amém? Essa palavra, nesta manhã, o Senhor fala a respeito de uma cidade chamada Jerusalém. O Senhor, ele manda Ezequiel profetizar contra essa cidade. Essa cidade, ela está entristecendo muito o coração de Deus. Então Deus leva Ezequiel a uma visão. E nessa visão Deus manda que ele tome uma faca bem afiada, como se fosse uma navalha, e reparta ali o seu cabelo, ou seja, e também a barba. E pega uma balança também, que é para medir, para pesar. São coisas que Deus vai dando ali para o profeta, são situações difíceis. Então o Senhor, ele sempre usa algo, para mostrar para o povo, para chamar a atenção do povo. E que o Senhor chama Ezequiel, manda que ele reparta o cabelo, que ele pega uma parte desse cabelo e que ele faça conforme o que o Senhor está falando, que é para chamar a atenção do povo. A palavra está sendo pregada, o povo não está dando ouvido, então Deus usa o seu profeta ali de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira que para muitos é loucura, para chamar a atenção do povo, para ver se o povo acorda. Então Deus vai sempre usar de algo, para chamar a atenção, até mesmo para fazer a obra dele. Então ele fala: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada com uma navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar por cima da sua cabeça e da sua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo, ou seja, uma parte ele vai raspar e vai colocar em uma balança. E Deus vai dando o significado de cada gesto que ele está fazendo ali. E aí no versículo 2 fala: A terça parte queimarás no fogo no meio da cidade,
quando se cumprir o dia do cerco. Então, haverá um tempo determinado ali, e nesse tempo que Ezequiel vai estar orando, vai estar fazendo o que Deus manda. Quando completar os seus dias, Ezequiel vai pegar aquele cabelo e vai queimar, aleluia, no meio, né? A terça parte ele vai queimar no meio da cidade, quando se cumprir o dia do cerco. Então, tomarás uma outra terça parte e ferirá com uma espada, aleluia, Jesus, ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembaiarei a espada atrás deles. Então, o que o Senhor está falando nesta manhã para nós? O Senhor está falando para Ezequiel. Deus está falando para Ezequiel que ele vai fazer 3 coisas ali com o povo de Jerusalém. São 3 situações ali que o Senhor mandou que ele repartisse esse cabelo. O significado uma parte, né, ele vai queimar no fogo em meio da cidade. Então ali já vai chamar a atenção do povo. O povo já vai começar a olhar e falar assim: o que esse profeta está fazendo? Não era para ele estar orando, queimando o cabelo no meio da cidade? Era para ele estar orando, era para ele estar profetizando. Olha o que ele está fazendo. Então o povo já começa a chegar. Se não for para obedecer, mas vai curiar ali, mas de uma forma ou de outra eles estão sendo avisados. Então a terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprir os dias, né, do cerco. E aleluia. Então Deus vai mostrando ali para Ezequiel o que ele deve fazer. Então tomarás outra terça parte e ferirá com a espada ao redor dela. Então essa outra parte ali do cabelo ele vai ferir com a espada. O significado é que da mesma forma Deus fará com o povo. Uma parte vai ser queimada, outra parte vai ser, aleluia, ferido, né, a espada, aleluia, ao redor. E a outra terça parte vai ser espalhada ao vento, né? E aí o Senhor vai desembanhar a sua espada atrás deles. Aleluia. Terceiro, também tomarás deles um pequeno número e atá-los nas bordas das suas vestes. Outra parte ali do seu cabelo ele vai pegar, vai atar nas bordas das suas vestes, né? É outro significado. E ainda deles tomarás alguns e os lançará no meio do fogo. Novamente, né? Pegará um pouco daquele cabelo e vai lançar no fogo. E queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Então Deus está irado com o povo de Israel. Deus está, aleluia, avisando, né? Usando ali de uma coisa que para muitos é loucura, mas para Deus é poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então o versículo 5 diz: assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pô-lo-á no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então Deus está falando que essa é da mesma forma que ele está usando Ezequiel para fazer com aquele cabelo, Deus fará também com Jerusalém. Aleluia, Jesus. E por quê? Porque assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pô-lo-á no meio das nações e terás que estão e terras que estão ao redor dela. Então outras terras também, né, além de Jerusalém, também serão alcançadas pela espada do Senhor. E então, por quê? Porque ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Então Deus está falando, né, que Jerusalém, ela fez coisas horrendas, né, muito mais do que aquelas cidades vizinhas, né, ela que era de dar exemplo, né, ela também está se corrompendo ao ponto de Deus irar-se com aquela nação, aquela cidade. Então Deus está dizendo que aquela cidade rejeitou os seus preceitos, e aí também os seus juízes andaram em caminhos ao contrário daquele caminho que Deus havia escolhido. Então quando nós andamos por caminhos que não são retos aos olhos de Deus, estradas perigosas, nós corremos risco, né, de sermos condenados, sermos apedrejados, sermos mortos, né? E muito mais ainda mortos sem Deus, né? Sem o juiz de Deus. E aí ficará por último dia, né? O último dia a qual virá e não mais tardará, ele virá, o juiz, né? Então todos passarão pelo esse juiz de Deus, aqueles que não deram crédito, não deram ouvido à voz do nosso Deus. Então Deus ele está usando Ezequiel ali para alertar o povo, né, a respeito
aleluia, do pecado. Versículo 7 diz: porque assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andaste, nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vocês. Então, Deus está dizendo que ele é contra essa nação, né? Israel. Israel era para dar exemplo às outras cidades vizinhas. Então, Israel está cada vez de mal a pior. E Deus está falando que multiplicou a iniquidade, a maldade do povo multiplicou, as nações em redor está vendo um povo, né, que deveria dar exemplo, mas não estão dando exemplo. Ou seja, nós, né, somos como aquela cidade, devemos dar exemplo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. As pessoas que estão em volta, talvez você não percebe, mas você é luz e ela está ali, aleluia, precisando de um testemunho, ou talvez ela nem fala, mas ela está observando. Aleluia, a mim e a você. Assim é Deus. Então Deus está dizendo que ele é contra essas cidades, principalmente a Jerusalém, e ele vai executar todas essas nações que não obedeceram, ou seja, pessoas, né? Nações significa pessoas, gente, famílias que não obedecem o chamado, não obedecem a Deus e ainda anda por caminhos errôneos e ainda levando mais pessoas ao erro. Então o Senhor está dizendo nessa manhã, né, para que nós viemos, aleluia, buscar mais a face do Senhor. Capítulo de número 5, ao qual nós lemos, do 5, do 1 ao 10, diz, aleluia, uma explicação que Deus dá para nós nessa manhã, né, que fala que o significado de raspar a cabeça. O que significa quando Ezequiel raspa a cabeça? Significa raspar a cabeça, e a barba significa luto, né? Luto, humilhação e arrependimento. Deus disse a Ezequiel que raspasse sua cabeça e barba e que dividisse o cabelo em 3 partes, para ilustrar o que aconteceria ao povo de Jerusalém, né? Uma ilustração, né? Que Deus estava querendo ensinar o povo, a abrir os olhos do povo, porque tem gente que é igual tu mestre, só acredita no que vem. Enquanto Isaías estava falando, Ezequiel, Jeremias, o povo não dava ouvido. Então Deus usava, né, dessas coisas, né, para poder chamar a atenção do povo, para que o povo olhasse e visse o que eles estão fazendo. Aleluia. Então Deus está mostrando ali, está dando uma ilustração para que Ezequiel mostre ao povo o que ia acontecer. Então está no versículo 12. Junto com as profecias, Deus pediu que Ezequiel usasse dramaticamente representações para chamar a atenção das pessoas e imprimir uma mensagem indelével na mente delas. Da mesma maneira que Deus deu a Ezequiel maneira criativa para comunicar sua mensagem aos exilados, podemos usar a criatividade para comunicar as boas novas de Deus a uma geração perdida. Então, tem pessoas que é contra, né, certas coisas que os profetas fazem para chamar a atenção do povo, mas às vezes é necessário, por quê? Porque o povo, eles não dão muito crédito à palavra de Deus, e quando você chama, consegue prender ele ali em uma situação, aí então ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir. E Ezequiel, Deus dá sabedoria para Ezequiel, e Deus mostra para Ezequiel o que ele deve fazer para prender o povo ali naquela situação a qual o povo está desapercebido, né? E Deus tem várias maneiras de trabalhar. Olha que um cego Deus curou, e somente ele diz, haja, né? Seja, haja luz, seja curado. E o outro, ele teve que fazer o barro para passar nos olhos e mandou que ele fosse se lavar. Então vai ter situações na nossa vida que Deus vai agir rápido, e vai ter situação, Pai Senhor, e vai ter situação que Deus vai usar de algo, né, de uma ferramenta que temos, ou até mesmo aquela que você nem sabe que tem,
Deus já te entregou, mas está enferrujado aí. Deus vai criar uma situação, mas que Ele vai chamar a atenção, Ele vai chamar a atenção. Então Deus está chamando a atenção do povo através de Ezequiel, quando ele reparte o cabelo em 3 partes, inclusive a barba. E ali é o significado que Deus vai fazer com a humanidade se não houver arrependimento, irmãos. Porque aqui também possa ser que o povo se arrependa ou que não se arrependa. Deus está falando que Ele vai fazer, mas se o povo se arrepender, Deus vai usar de misericórdia, porque Deus não faz nada sem antes avisar. Então talvez tem pessoas que não vão na igreja porque tem medo da profecia, tem medo da revelação, mas eu quero te dizer que Deus não faz nada sem antes avisar. E quando Ele te revela, porque junto está dando também um livramento. Então não tenha medo da revelação, não tenha medo de buscar a palavra de Deus, porque antes Deus avisa. Aleluia, Deus é amor, mas também é justiça. Jamais Ele vai fazer algo sem antes Ele te avisar. Então Ele vai te alertar em sonho, vai usar pessoas, um louvor. Deus sempre vai falar com a humanidade, mesmo a humanidade afastada do Senhor, mas o Senhor não afasta. Ali, quando o povo pensou que Deus havia afastado dele, o povo de Sião, Deus disse, usando Isaías ali para dizer que Deus nunca afastou deles. Assim como a mãe, ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, Deus ajunta todo o povo, aqueles que estão espalhados, Deus vai trazer, não se preocupa. Essa pessoa que está afastada, você está chorando, temendo, é normal a gente ficar triste, ansioso, mas não é normal a gente deixar de acreditar que Deus ainda pode, que os olhos dele são como chama de fogo nos 4 cantos, e que mesmo que você perdeu o controle, não se preocupe que Deus tem o controle da sua vida, da sua história, da sua família. É só você continuar, aleluia, buscando, exaltando o nome do Senhor e crendo, aleluia, que Ele não perdeu o controle dessa tua situação, aleluia. Então, versículo 5, capítulo 5, do 3 ao 4, diz que os poucos fios de cabelo que Ezequiel colocou em seu manto simbolizavam os poucos fiéis remanescentes a quem Deus preservaria, mas até mesmo alguns destes seriam julgados e destruídos, porque sua fé não era genuína. Qual será a sua situação no julgamento vindouro? Em Mateus 7, 22 ao 23, somos advertidos que muitos dos que acreditam que serão salvos não serão. Tenha a certeza de que o seu compromisso com o Senhor é genuíno, Então, mais uma vez, Deus está falando aqui, nos mostrando aqui a realidade, Aleluia, no livro de Mateus. Então, Deus está falando que aquele pouco de cabelo que estava nas vestes de Ezequiel tinha um significado também. Significava os poucos fiéis, aqueles que, aleluia, ainda fazia parte, do reino do céu. Só que outrora tinha outros também que não ia ser, ou seja, muitos chamados e poucos escolhidos, ou seja, nem tudo que parece é. Então você tem que ter certeza, não é a outra pessoa que tem que ter certeza da sua salvação, é você que tem que ter certeza, é você que tem que buscar por ela, é você que tem que cada dia mergulhar, aleluia, nas águas, aleluia, tranquila, essas águas do Espírito, essas águas, aleluia, que não se acaba nunca, ela sempre está jorrando, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, aleluia, que nós temos que buscar, mergulhar cada dia, para termos uma certeza que naquele grande dia não vamos ficar aqui, porque, aleluia, Deus está falando que os poucos cabelos que Ezequiel colocou em seu manto simbolizavam os poucos fiéis remanescentes a quem Deus preservaria. Então, Deus preserva o povo dele. Em meio a esses que Deus estava ameaçando de ser mortos, havia ainda um pouco ali, aleluia, que Deus guardaria. E talvez você nem imagina, mas essa pessoa ainda não desceu ao pó por causa de você. Talvez você está falando assim, mas Deus não me vê, olha o que eu estou passando. Mas lembra do livramento que Deus já deu, aleluia, para essa pessoa, foi através de você. É através da sua oração, mesmo você tendo pouquinha fé, mas você tem guardado a palavra de Deus. Você tem tido bom ânimo, ainda que muitas vezes você é afrontado, humilhado, mas continua crendo. Deus está no controle de toda a tua situação. Deus, Ele é aquele que vê todas as coisas. Então, se você olhar aqui, você vai ver que até alguns desses que se diziam fiéis vão ser julgados.
e muitos vão ser destruídos. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque disseram que eram, mas não eram. Ou seja, tem pessoas que nem certeza têm da salvação, clamam o nome do Senhor, mas dentro do coração está cheio de rancor, de dúvidas, só aparenta como aqueles homens, né? Aqueles homens que andavam com as suas vestes compridas, diziam conhecer Deus, mas quando Jesus apareceu, eles não reconheceram. Só tinha vestes de crente, mantos de crente, mas não tinha coração de crente. Aleluia, Jesus. Veste não salva, manto também não. O que salva nós é Jesus Cristo. A aparência de crente não nos leva para o céu. O que leva nós para o céu é um coração aquebrantado, é um coração amoroso, um coração piedoso, um coração voltado para a obra de Deus, um coração misericordioso, um coração arrependido. Porque se não tiver arrependimento, irmãos, nada adianta. Você pode estar com a veste comprida, pode estar com a aparência de crente, mas se não tiver um coração, aleluia, arrependido, não adianta nada. Então a aparência, ela muitas vezes, ela nos engana. Aleluia, Jesus. Olha para Samuel. Samuel, quando foi na casa de Jessé, ali para ungir um rei ali naquela casa, ele olhou para a aparência. Mesmo ele sendo profeta, ele se enganou um pouco ali. Aleluia, Jesus. E às vezes as pessoas, mesmo sendo profeta, eles se enganam. Mas Deus não engana. Aleluia. Deus não se deixa enganar. Aleluia. Quando você duvidar, lembra que você tem um Deus. Quando você achar que não vai conseguir, lembra que com Deus você é mais do que vencedor. Quando você achar que a tua força está pouca, lembra que é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa. E sempre Deus vai estar no centro de tudo. Quando Deus leva o Samuel na casa de Jessé, Jessé olha para aqueles rapazes e vê a aparência. E Deus fala, Samuel, Samuel, não. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é nenhum desses. Então, nenhum daqueles eram. Parecia ser, mas não eram. Então, muitas vezes, a aparência, ela nos engana. A aparência, ela nos corrompe. E nós não podemos viver de aparência. Nós temos que viver a lei da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, aleluia, Jesus. Então, o céu é um lugar de surpresa, diz a Bíblia. Muitos que acham que vão ficar. E muitos que você acha que nem vai subir. Aleluia, Jesus. Então, vamos nos preparar cada dia. Você vai ver aqui em Ezequiel, mais para frente, no capítulo 7, vai falar que o fim vem. Aqui Deus está mostrando para Ezequiel sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos. Aleluia, Ezequiel é um profeta de Deus, é um homem escolhido de Deus. Um homem que foi chamado para profetizar contra as nações, reis, sacerdotes, aleluia, Jesus. Ezequiel, ele passou por provação, Ezequiel passou, aleluia, pelo fundo de uma agulha, aleluia, Jesus, mas ele não negou o nome do Senhor. Então não negue o nome do Senhor por nada desse mundo, aleluia. Vale mais uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Então se você ganhar uma alma, aleluia, já valeu a pena muito mais do que você ficar a favor de um mundo todo perdido, porque nenhum vai te salvar, nenhum vai me salvar. Não adianta ficarmos agradando um e outro se não estamos agradando Jesus. Então vamos nos preparar para o fim dos tempos, vamos nos preparar para a volta de Jesus, vamos tentar agradar o Senhor, porque se nós agradar o Senhor, o mais, aleluia, Ele faz em nossas vidas. Então, Ezequiel, ele tenta agradar o Senhor, ele se esforça. Aí no livro de Mateus vai dizer que nós somos advertidos, né? Muitos do que aqueles que acreditam que vão ser salvos não vão, mas aqueles que têm a certeza que o seu compromisso com o Senhor é genuíno, então o Senhor, ele agrada. E o Senhor, ele sempre fala quando ele está agradando, quando ele não está agradando. Quando eu, aleluia, estou meio parada de fazer a obra de Deus, Deus me mostra, Deus me revela em sonho. Quando eu estou, aleluia, fraca também, Deus me mostra espiritualmente. Então Deus, ele sempre está mostrando. Você não precisa estar atrás de roda, de doutrina, de revelação. Deus fala, Deus é a própria revelação, a palavra de Deus. Aleluia. Deixa que no momento certo Deus vai usar a pessoa para falar com você. Não precisa você estar procurando revelação atrás. É muito bom, mas tem revelação
que ali não vem de Deus, são pessoas que falam da carne, e muitas vezes a gente não está preparado e acaba ouvindo aquilo e apegando com aquilo, e às vezes nem é verdade, às vezes foi só um momento ali, só um sentimento, mas não é, aleluia, do céu. Porque o que é do céu alegra, o que é da terra entristece. Aleluia, o que é do céu, por mais que está doendo, mas você está se alegrando porque você sabe que o teu galardão não está aqui, o teu galardão está lá em cima. Então confia em Deus. O salmista disse que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, aleluia. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa cidade aqui está, aleluia, em ruína. Era uma cidade que deveria dar exemplo para as outras vizinhas, mas não estão dando exemplo. Então Deus primeiramente chama a atenção de Jerusalém e depois das outras cidades. Ali por causa de Jerusalém, as outras cidades vão também sofrer as consequências, porque estão indo, né? Estão olhando, aleluia, para aquela cidade, tá vendo? Eu vou fazer como ela. Ela tá fazendo assim. Não, faça como Jesus quer. Faça para a glória de Deus. Imite Jesus. Não fique aí tentando imitar as pessoas, não. Faça o que Deus colocou no seu coração. Faça para a glória de Deus. Louve ao Senhor. Exalte o Senhor. Aleluia, deixa Ele trabalhar na sua vida. Aleluia, Jesus. Cada um de nós, Deus tem uma forma de trabalhar. Em Ezequiel, Deus trabalhou de uma forma. No livro de Jeremias, Deus trabalhou de outra forma. Mas tudo era para o bem do povo. Uns creu, outros não. Aqueles que creram foram guardados. Aqueles que não creram foram destruídos. Aleluia, Jesus. Então você vai ver que vários capítulos, você vai ver vários profetas, cada um Deus está usando uma ilustração de uma forma diferente, mas tudo está chamando a atenção do povo. Então fica com essa mensagem, aleluia, nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Peço a você que comente nos meus vídeos, que curte, comente e compartilhe, tá bom? Envie aí para a sua família, aquele que está afastado, aquele que não quer nada, aleluia, com Deus.